Bom dia, alunos. Meu nome é Eliane, sou da 10ª turma. A gente vai continuar a aula de infecções congênitas, agora na parte 2, abordando HIV e arboviroses. Relembrando, sempre que a gente tem um agente, protozoário, bactéria ou vírus, a gente tem que ver se essa paciente é suscetível ou não. E ela pode transmitir ao seu feto através do canal de parto ou através do sangue. Repercussão para o feto vai ter, ou ele vai ter uma infecção, né, semelhante que a mãe está tendo, e ele vai apresentar anemia, aumento do fígado e baço, alterações de pele, microcefalia e crescimento fetal restrito. Ou ele pode ter alterações no sistema nervoso central, cardiopatias, surdez e também cegueira. Ou ele pode ter uma vida saudável, sem nenhum problema, ou infelizmente vir a óbito. É importante que a gente avalie a situação do HIV ou da AIDS. O governo também tem um projeto Nascer, assim como na sífilis, em que ele incentiva muito a pesquisa do HIV e o tratamento adequado. A gente sabe que por volta de 40 mil casos novos de AIDS no Brasil a partir de 2012, é bastante preocupante essa incidência alta. E na região sul, que a gente tem uma incidência maior aqui no nosso país. E 11.500, mais ou menos, de óbito por ano. Então, se trata de praticamente de uma epidemia, e a gente sabe que cada vez está mais em mulheres. Antigamente, era muito mais em homens, homossexuais, usuários de droga, e hoje em dia não. Qualquer pessoa pode adquirir o HIV. E 1/3 dessas mulheres estão em idade reprodutiva, o que preocupa a gente, porque pode ter a transmissão vertical, né, de mãe para filho. 90% das crianças que têm HIV positivo, AIDS, foram adquiridas durante a gestação. Então, sempre a gente tem que ter uma avaliação durante o pré-natal para que não tenha uma consequência mais grave para essas crianças. Na primeira consulta de pré-natal, a gente vai fazer o teste rápido, né? O exame está falando, ele fica pronto praticamente em 5, 10 minutos. A gente vai ver se ele é reagente ou não. Por que isso? Para a gente dar sequência o mais breve possível para afirmar o diagnóstico se ele for o teste rápido reagente. E aí eu vou fazer testes comprobatórios, que é o ELISA, tem que ter 2 exames positivos e mais um Western blot positivo para eu afirmar que essa paciente tem HIV positivo mesmo, tá? Se os exames comprobatórios não derem, era um exame falso positivo. Como é que foi a evolução do tratamento, né, dessa transmissão vertical? Quando eu não tinha nenhum tratamento para o HIV, essa paciente tinha a chance de transmitir para esse feto em 32%. Com o aparecimento da primeira droga, que foi o AZT, isso caiu para 8,3%. Então, eu já tive uma diminuição importante em relação a isso. Quando associou o AZT com a cesárea eletiva, caiu para 2,5%. Quando associei outras drogas antirretrovirais além do AZT, e com drogas também com a cesárea eletiva, caiu para menos de 1%. Então, eu saí de 32%, fui para 1%. Então, nós tivemos uma evolução em relação ao tratamento bastante importante. Mas é bom que a gente saiba que o que vai interferir nessa transmissão vertical é alguns fatores. Por exemplo, o aleitamento. A gente sabe que o HIV passa através do leite. Mesmo ela tendo uma carga viral negativa, tudo, é contraindicado o aleitamento materno, tá? A não ser na África do Sul, em que eles morrem muito mais de fome, né? Então, essas pacientes estão autorizadas a amamentarem, mas aqui no Brasil não. A carga viral, quanto maior a carga viral, maior a chance dela ter a transmissão vertical, tá? A terapia, como eu falei, quanto maior o número de antirretrovirais que ela estiver usando, lógico, indicado cada caso pelo infectologista, menor a transmissão. A via de parto, a gente vai comparar a cesárea em relação ao parto normal, que vai depender da carga viral também. E sempre avaliar as infecções associadas, como pneumonia, toxoplasmose, né?
sífilis, que estão geralmente associadas com o HIV. Tratamento, existem vários esquemas, né? Quem vai determinar os antirretrovirais é o infectologista, não é o obstetra. O obstetra vai se preocupar mais com o acometimento do feto. O que está acontecendo? Não só com a mãe, se ela tem doenças oportunistas, como é que está a carga viral em relação à transmissão vertical e orientar essa paciente às consequências que se pode ter para o recém-nascido. O infectologista que vai solicitar a carga viral, o CD4 e dar os antirretrovirais. Eu, como obstetra, não consigo fazer isso porque ela tem um centro de referência, que em Santo André é lá no Vila Guiomar, e que isso é fechado de uma forma que ela tenha um controle maior. Durante, mesmo que ela trate, né, na gestação, durante o parto eu sou obrigada a dar o AZT injetável. Sempre, mesmo que ela tome AZT via oral ou tome outras drogas, tá? Esse é o esquema, que vocês depois, durante o internato, vão ter acesso a isso já um esquema completo, e mais para vocês saberem que é feito o AZT até o momento do clampeamento do cordão, tá? É importante que a gente tenha também a diferença entre os partos cesárea e parto via vaginal, tá? Se eu tiver uma carga viral maior que 1000, o parto tem que ser uma cesárea eletiva, agendar uma cesárea, tá? Ela não entrar em trabalho de parto, isso que seria o eletivo. Se ela tiver uma carga menor que 1000, a diferença entre a cesárea e o parto via vaginal é praticamente a mesma. Então, ela está autorizada a fazer um parto via vaginal. O que vai determinar, nesse caso, a indicação de cesárea ou não, é as condições da mãe e as condições do feto, tá? Se estiver tudo bem, pode ser via vaginal. Se tiver algum tipo de complicação, vai se indicar uma cesárea. Então, sempre avaliar o risco e benefício, tanto da mãe quanto do feto. Que repercussões que a gente pode ter para essa criança? Ela pode nascer com microcefalia, né, com crânio menor, não crescer adequadamente durante a gestação, isso pelo ultrassom e pelas medidas do útero eu consigo saber. O afastamento dos olhos, que é o hipertelorismo, obliquidade dos olhos, tá? A cabeça tem um formato diferente, tanto que quando a gente bate o olho nessa criança, a gente percebe que ela tem alguma coisa estranha, que não é normal. O nariz também pequeno, em cela, igual o da sífilis, e lábios separados. Quando ela está no berçário ou um pouquinho mais para frente, ela pode apresentar algumas alterações. Ela sempre vai ter um baixo peso, dificuldade de fazer a sucção na amamentação, diarreias, candidíase de repetição, tá? E doenças oportunistas que ela pode vir a apresentar também, tá? Então, são repercussões bastante graves em relação à criança, né, ao recém-nascido, e que a gente tem que ficar atento. Se ela fizer um tratamento adequado, como a gente viu, a chance de transmissão é menos de 1%. Então, a gente melhorou muito em relação ao tratamento do HIV. Atualmente, a gente está vivendo uma situação, né, meia desesperadora aqui no Brasil, né, que a gente está enfrentando dengue, chikungunya e zika, que são as arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. Tem outros Aedes que podem acometer essas doenças, mas aqui no Brasil é o aegypti que está causando tudo isso. Atualmente, o zika está sendo investigado no mosquito comum, que é o Culex. Então, a gente ainda não tem dados suficientes para afirmar que ele pode ser transmitido ou não. É importante a gente saber que tanto essas doenças, né, que começaram a aparecer aí, os primeiros casos no Brasil e a zika mais recentemente, né, e que a gente tem uma situação de alarme mesmo, de epidemia, e que a gente tem que investigar, ficar atento para que essas gestantes ou não tenham essa infecção ou sejam diagnosticadas o mais precoce possível. Para vocês terem uma ideia, a incidência de dengue no Brasil é mais de 1.600.000, a chikungunya já está em mais de 20 mil casos e a zika mais de 1.400.000.
né? Por dia, mais ou menos, a zika aparece uns 200 casos por dia e que está chamando muita atenção pela consequência para o recém-nascido de microcefalia, né? E que está, principalmente no norte e nordeste, causando um estrago importante. O vírus da zika, ele pode ser encontrado também no leite materno, na urina, sêmen, saliva e fluidos biológicos. É lógico que ainda muita coisa a gente desconhece porque está sendo estudado, né? Dia a dia, se vocês escutarem rádio e televisão, vocês vão ver que tem novidades em relação a isso. Provavelmente, na época que vocês forem assistir essa aula, a gente tenha mais novidades que a gente discute presencialmente. Em relação aos sintomas, é importante que vocês vejam as 3 patologias para vocês diferenciarem o dengue, da zika e da chikungunya. A gente tem o aparecimento da febre, que a gente tem nas 3, mais na chikungunya é uma febre mais alta, tá? E na dengue também. Só que na zika ela tem uma subfebril, mas é mais precoce, no primeiro e segundo dia. Então, às vezes pode passar meio desapercebido. Mancha nas peles a gente vai ter em todas, mas na zika é mais acentuado, tá? Principalmente no primeiro e no segundo dia. As outras aparecem no 4º, 5º dia. Dores musculares, que a gente vai ter nas 3 situações, embora na dengue seja maior do que nas outras 2. Dores articulares, também mais importante na chikungunya. Edema também, mais frequente também na zika e na chikungunya. E conjuntivite muito mais na zika. Cefaleia eu também vou ter mais na dengue, não que nas outras não possa ter. O prurido é mais intenso na zika em relação às outras 2. Hipertrofia ganglionar também é mais intensa na zika. As hemorragias é mais importante na dengue, como a gente sabe, né, que tem a forma hemorrágica, que é bastante grave. E comprometimento neurológico a gente vai ter mais na zika, tá? Então, sempre chamar atenção para esses sintomas, ficarem atentos. Toda gestante que apresentar qualquer um desses sintomas, hoje a gente já tem testes, né, que a gente pode estar lançando mão para fazer o diagnóstico. A microcefalia, que é o que chama mais atenção, que se encontra mais na zika, mas a gente tem que estar atento a todas as formas e riscos que essa paciente possa estar à frente, né? Então, todos os cuidados em relação à orientação dessa paciente, em relação à vestimenta, dieta e tudo mais que a gente vai estar comentando, tá? Os riscos para o feto, na dengue, ela não ocorre com tanta frequência, mas ela pode ter sangramento uterino por causa da hemorragia, tá? Da forma clínica hemorrágica. A chikungunya, ela pode ocorrer também, é rara a transmissão, ocorre mais no 3º trimestre, pode passar para o RN, para o recém-nascido, né? E ter consequências de doenças e sintomas graves dessa doença, alterações neurológicas na pele e até cardíacas. O problema maior é na zika, que está causando a microcefalia, né? Além da microcefalia, que é essa redução do crânio, eu posso ter associado retardo mental, o que preocupa bastante a gente. Como a gente vai se proteger, não só da zika, mas de todos esses mosquitos, né, indesejáveis? Em relação ao criadouros, né, que a gente sabe que água, né, acumulada é um prato cheio para esses mosquitos, tá? Então, sempre fazer a orientação de limpeza, caixa d'água, telhado, né, poças d'água, enfim, qualquer local que possa ter água acumulada. Telas de proteção para que o mosquito não entre, né, em janelas e até portas. Voltar para os mosquiteiros nos berços, né, que atualmente a gente não usa mais, mas antigamente se usou muito e é importante a gente voltar a usar para uma proteção maior para esses recém-nascidos também. Vaporizadores, né, para matar esses mosquitos. A vestimenta, que tem que ser blusa de manga comprida, calça comprida, né, o menos possível de exposição de partes para esse mosquito
ter acesso para picar. Então, repelentes, a gente tem que usar todas as áreas expostas. Um dos repelentes que a gente pode usar, que é específico para a grávida, é o DET. E sempre vigiar não só a nossa casa, o nosso local, mas os nossos vizinhos, os locais onde a gente trabalha e tudo mais, para que a gente tente diminuir essa epidemia que está. No tratamento, a gente vai usar somente sintomático paracetamol. A aspirina está contraindicada devido a aumentar as chances de hemorragia e o anti-inflamatório também. Então, é repouso, dieta adequada e paracetamol para essas pacientes, tá? Mas o importante é que não tenha nenhuma dessas 3 doenças. Qualquer dúvida a gente tira na aula presencial. Obrigada.